Ok, Bem, espero muito que para bem. Então, todos. queridos amigos, com grande prazer e alegria aí, a gente estamos com vocês hoje à noite. Eu escolhi um tema que é um tema bastante interessante, fascinante, sob muitos pontos de vista, porque dentro da fé Bahá'í, os ensinamentos de Bahá'u'lláh estão cheios, estão repletos de referência ao materialismo, a esse mundo material. Repetidas vezes nos textos de Bahá'u'lláh, existe essa chamada de Bahá'u'lláh ao fato de que todas digamos, as riquezas, as pompas, os luxos com que todo mundo, a maioria das pessoas se deslumbra hoje no mundo, vale quase nada aos olhos de Deus, né? Essa advertência de Bahá'u'lláh a gente encontra muito, muito, muito nas escrituras dele. E Abdu'l-Bahá também, o filho de Bahá'u'lláh também escreve sobre esse mesmo tema, segundo essas mesmas linhas que Bahá'u'lláh escreveu. Nós, como seres humanos que passamos nossa existência aqui nesse mundo, que dependemos tanto desse mundo, somos, de uma certa forma, condicionados pela sociedade a abraçar esse mundo material e abraçar o materialismo. Numa das suas palestras, o senhor Tarzadeh, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz assim que um ser humano é como se fosse uma árvore, né? A árvore está enraizada no solo e deriva toda a sua nutrição do solo. Tá? Os sais, os minerais do solo alimentam essa árvore, a chuva que cai também no solo, as raízes da árvore absorvem essa umidade, a água, e com isso tudo ajuda a planta a crescer, essa árvore a crescer. Mas a planta cresce em direção contrária ao solo. Ou seja, à medida que essa planta, essa árvore cresce, ela tende a se afastar do solo. Em que direção que essa árvore cresce? Em direção ao sol. Então, quanto mais essa árvore cresce, amadurece, ganha em altura, mais ela está afastada do solo que a nutre, da qual depende, mas ela cresce em direção ao sol. É como se ela negasse o solo na qual ela cresce, como se ela desprezasse e crescesse em direção ao sol. E assim devemos ser, na verdade. Nós devemos ser como essa árvore que depende, sua existência depende do solo, depende da natureza, depende desses elementos materiais, mas o crescimento dela é em direção ao sol, ou seja, em direção ao reino espiritual. Bahá'u'lláh, que ele escreveu quando estava em Aca, na prisão de Aca, a um dos governantes europeus, que era Napoleão III. Napoleão, naquela época, era um dos imperadores mais poderosos, não só da Europa, como do mundo. E ele muito se orgulhava do seu poder, dos territórios que possuía. E, e, e Bahá'u'lláh escreveu uma carta a esse imperador, Napoleão III. E ele escreveu uma coisa bastante contundente. Ele disse a Napoleão que, aos olhos de Deus, todas essas riquezas, essas pompas, esses luxos, valem menos do que o preto do olho de uma formiga morta, né? Imaginem, se vocês conseguem visualizar uma formiga, né, o tamanho de uma formiga. Agora imagina o olho da formiga, imagina o preto do olho da formiga e imagine que a formiga está morta. É esse, sim, o valor que Deus dá a todas essas riquezas, esses luxos, essas coisas. E infelizmente, Napoleão III recebeu essa carta de Bahá'u'lláh, mas ele não aprendeu nenhuma das lições. Ao contrário, desprezou a carta e, ah, para azar dele, né? Ele, pouco tempo depois, acho que um ano e meio depois, ele se envolveu em uma guerra, teve uma batalha
contra a Alemanha e perdeu de uma forma bastante desastrosa, e ele foi obrigado a deixar a França em desgraça e foi exilado para a Inglaterra, onde ele passou o resto dos seus dias. Imagina um imperador francês acostumado a todas aquelas comidas, aquela gastronomia francesa, obrigado a vir para a Inglaterra e comer fish and chips aqui na Inglaterra, né? Vocês imaginam, coitado, como ele passou. Mas assim aconteceu com ele. Observa-se há muito uma correlação entre o materialismo, a falta de empatia e o envolvimento com os outros e a infelicidade. E as pesquisas realizadas nos últimos anos parecem mostrar uma causalidade. Então, uma série de estudos publicados numa revista chamada Motivation and Emotion mostra que, à medida que as pessoas se tornam mais materialistas, o seu bem-estar, os bons relacionamentos, autonomia, senso de propósito e tudo mais diminui. E à medida que elas se tornam menos materialistas, ela aumenta. Num estudo, investigadores testaram um grupo de jovens de 18 anos e depois repetiram o teste 12 anos depois, quando estavam na faixa dos 30. E pediram a eles que classificassem a importância de diferentes objetivos. Por exemplo, empregos, dinheiro, status, de um lado, e autoaceitação, sentimento de sociedade, pertencer do outro. E eles receberam, então, um teste de diagnóstico padrão para identificar problemas de saúde mental. Nas idades de 18 e 30 anos, as pessoas materialistas eram mais suscetíveis a distúrbios. Mas se nesse período, se tornaram menos materialistas, eles tornaram-se mais felizes. Tá? Esse foi o primeiro estudo que foi feito. Num outro artigo, publicado numa revista Psychological Science, fizeram uma outra experiência e expuseram pessoas repetidamente a imagens de bens de luxo, mensagens que apresentavam essas pessoas como consumidores e não como cidadãos. Tá? E expuseram também essas pessoas a palavras que estão associadas ao materialismo. Por exemplo, como comprar, status, ativo, caro. E experimentaram, essas pessoas tiveram aumentos imediatos, mas temporários, nas aspirações materiais, mas também aumentaram a ansiedade e a depressão. Elas tornaram-se mais competitivas e mais egoístas e tiveram um sentido de responsabilidade social e estavam menos inclinados a participar em atividades sociais. E um ponto que esses investigadores que fizeram essa pesquisa salientaram é que, como nós somos sempre repetidamente bombardeados rotineiramente com tais imagens em anúncios, e a maioria de nós, somos constantemente descritos pelos meios de comunicação como consumidores, esses efeitos temporários não são mais temporários, passam a ser praticamente contínuos. Uma conclusão que se chega é que esse problema de desespero, falta de apatia, vamos dizer, apatia da sociedade atual, o sentido de que estamos sem rumo, muito disso é causado pela nossa própria cultura, ou seja, as atividades materialistas da nossa própria cultura. Mas tem uma coisa, todos nós somos humanos. Então, às vezes, pode-se dizer que é natural que a gente se desespere, às vezes. Às vezes a gente sente que está perdendo o otimismo e a esperança. E uma coisa interessante que Shoghi Effendi disse é que até mesmo os mensageiros de Deus também sentiram desespero. Shoghi Effendi escreve que não devemos ser apenas pacientes com os outros, até infinitamente pacientes, mas também devemos ser pacientes com nós mesmos, sabe? Não sermos tão duros conosco mesmos. Ele disse, lembrando que até os profetas de Deus às vezes se cansavam e gritavam de desespero. Portanto, também temos às vezes o direito de sentirmos assim. Nós somos apenas humanos. Assim, como é que a fé Bahá'í pode ajudar a lidar com esse sentimento de desespero?
O que a fé Bahá'í pode fazer? Então, os ensinamentos Bahá'ís incentivam as pessoas a nutrir suas vidas espirituais. Algumas das coisas que nós podemos fazer, claro, é a oração diária, é a meditação e o estudo dos textos sagrados. Isso, para nós, é uma fortaleza. Isso nos reforça e nos dá um sentido de propósito. E é a nossa arma, vamos dizer assim, é o nosso escudo para combater o desespero que é causado pelo materialismo da nossa sociedade. Uma oração para provações e dificuldades, que é muito bonita, esse é um extrato da oração, diz assim: na noite tenebrosa do desespero, os meus olhos volvem-se, cheios de esperança e expectativa, para o amanhecer do teu infinito favor. E na hora do alvorecer, minha alma esmorecida é refrescada e fortalecida com a lembrança da tua beleza e da tua perfeição. É uma oração maravilhosa. Então, o que nós podemos fazer? A fé Bahá'í coloca uma grande ênfase no serviço aos outros. Tá? Isso também é algo que podemos fazer, é uma das armas que podemos utilizar contra o materialismo. E esse serviço, que é em prol da sociedade, concentra-se em atividades de construção, são atividades construtivas. E mesmo na construção da civilização. E encontrar esse tempo, encontrar essa energia para a gente se envolver nesses atos de serviço, pode nos ajudar a transcender valores materialistas, à medida que redirecionamos nosso foco para o bem-estar dos outros. E qual é o produto do serviço? Um sentimento de bem-estar causado pelo fato de que a gente tem um propósito, que temos um propósito e que estamos fazendo algo útil para a sociedade. E aqui diz que cada Bahá'í faz parte de uma comunidade Bahá'í global, que valoriza a unidade e a inclusão. Fazer parte dessa comunidade, portanto, proporciona um sentimento de pertencer, de apoio, contrariando o isolamento que frequentemente é associado ao materialismo. O interessante é que os Bahá'ís podem ir a qualquer parte do mundo e participar nas mesmas atividades, reuniões devocionais, círculos de estudo, programas de pré-jovens, aulas para crianças, e todos utilizam o mesmo currículo. E a participação em eventos comunitários, como as festas de 19 dias, dias sagrados, promove amizades profundas e também aumenta o nosso sentimento de alegria e bem-estar. Um aspecto importante é o contentamento. Os ensinamentos Bahá'ís encorajam esse contentamento em moderação, incluindo a riqueza material. Na fé Bahá'í é reconhecido que o homem, qualquer que seja a sua condição, precisa de uma certa quantidade de riqueza material. Nós, Bahá'ís, não somos encorajados a sermos eremitas, a nos desprender, o esconder da sociedade, viver numa caverna, etc. Tá? Ao contrário, Bahá'u'lláh nos encoraja a trabalhar e a viver nesse mundo, pois é somente assim que nós podemos compartilhar a mensagem de Bahá'u'lláh com as outras pessoas. Se nos isolarmos da sociedade, como fazem muitas pessoas para promover o seu crescimento espiritual, que saem, vivem na natureza, sozinhos, ou numa caverna, etc., seria impossível que nós pudéssemos atuar na construção da civilização espiritual que estamos trabalhando nesse momento. Portanto, a riqueza não é uma palavra má, não é uma coisa a evitar. Ou seja, uma pessoa que tem bens materiais não é uma pessoa que carece de espiritualidade. Portanto, a riqueza é importante, mas também é importante que não nos apeguemos demasiado a essas riquezas. E praticamos o contentamento e a moderação. Se cultivamos esse contentamento e moderação,
isso também tem um impacto negativo sobre o materialismo e promove uma vida mais equilibrada e plena. Abdu'l-Bahá diz: contenta-te com apenas um pouco dos bens deste mundo. Nabil era um historiador Bahá'í que viveu nos tempos de Bahá'u'lláh, e ele relata que o seguinte, ele disse: eu e mais duas pessoas vivíamos em um quarto sem mobília. Bahá'u'lláh entrou lá um dia e, olhando em volta, observou: o seu vazio me agrada. Na minha opinião, é preferível a muitos palácios espaçosos, visto que nele os amados de Deus estão ocupados com a lembrança do amigo incomparável, com corações totalmente vazios das impurezas deste mundo. A própria vida de Bahá'u'lláh foi caracterizada pela mesma austeridade e evidenciou essa mesma simplicidade que marcou a vida de seus amados companheiros. Houve um tempo no Iraque, afirma ele próprio, numa de suas epístolas, em que a antiga beleza, que é um dos títulos de Bahá'u'lláh, não trocava de roupa. A única camisa que ele possuía era lavada, secada e utilizada novamente. Muitas noites, continua Nabil, retratando a vida daqueles companheiros, pelo menos 10 pessoas subsistiam com não mais do que um centavo em tâmaras. Ninguém sabia a quem realmente pertenciam os sapatos, as capas ou as vestes que se encontravam em suas casas. Quem fosse ao bazar poderia afirmar que os sapatos que calçava eram seus, e cada um que entrasse na presença de Bahá'u'lláh poderia afirmar que o manto e o manto que vestia, que então vestia, lhe pertenciam. Eles haviam esquecido seus próprios nomes. Seus corações estavam vazios de qualquer outra coisa, exceto a adoração por seu amado. Ó, pela alegria daqueles dias, pela alegria e maravilha daquelas horas. Eles viviam juntos em Aca e, como vemos aqui, eles praticamente compartilhavam todas as roupas. Eles não tinham, não havia aquele sentido de que, bom, essa calça é minha, ou esse sapato é meu, etc. Eles compartilhavam tudo e nem se importavam. Eles estavam praticamente numa outra realidade, digamos assim, numa outra dimensão. Muito interessante esse como eles viviam, realmente completamente isentos de qualquer sentimento de propriedade. E com certeza isso se aplicava não somente às roupas deles, mas também às outras propriedades que eles compartilhavam tudo. É muito difícil imaginar, né? Muito difícil imaginar como se poderia viver assim, mas essa era a realidade deles. Eles não se importavam em nada. Portanto, é assim, queridos amigos, nós acreditamos que quando permite que os nossos princípios éticos e morais orientem nossas vidas diárias, estamos ajudando a inaugurar a nova ordem mundial, idealizada por Bahá'u'lláh. E viver de acordo com esses princípios ajuda-nos a manter nossa integridade e valores numa cultura materialista, ao mesmo tempo que reduz o risco de desespero moral. Existe, portanto, uma conexão entre desespero e materialismo. A gente pode ver na sociedade atual muitos exemplos disso. Pessoas que perderam grande parte, toda, enfim, a sua riqueza, que perdem a motivação para viver e cometem suicídios, matam a si e a sua família. Isso é muito triste, realmente é muito triste ver isso, mas é um produto do materialismo, simplesmente. Quando nós abraçamos os ensinamentos Bahá'ís e confiamos na graça de Deus, conseguimos libertar-nos das cadeias do materialismo e encontrar felicidade e realização duradouras numa vida centrada em valores espirituais e em ligações significativas com os outros. Isso era o que a gente queria apresentar. Obrigado, querido Nick. Linda apresentação, conteúdo maravilhoso. Realmente vale uma boa reflexão sobre isso, né? Nós somos enredados aí, seduzidos pelo materialismo o tempo inteiro, né? E é muito difícil. Realmente é um exercício muito forte, né? Que a gente tem que fazer para
e se livrando desse magnetismo que o materialismo tem, né? A gente ainda é muito escravo de desejos, né? A gente deseja uma coisa, deseja outra, e toda a mídia nos estimula, né, mentalmente a dar mais força a esses desejos e realmente só barrar mesmo para nos orientar a sair de uma situação tão terrível. O Guardião disse que nosso pior inimigo é materialismo. Pior inimigo, porque somos criados para ter uma vida eterna, não? A vida espiritual. Estava lendo um livro sobre mente, alma e espírito. É maravilhoso esse livro, e ele fala que nossa mente está, metade de nossa mente é físico, e ela cuida nossa vida física. Mas quando morremos, tem uma outra parte que e vamos usar no outro mundo. Porque o outro mundo é um mundo de visão. Então, se nós temos isso, somos felizes. Porque, e como vamos realmente desenvolver esse dádiva de Deus, essa visão interior? Quando temos uma crença em um manifestante de Deus. Quando temos essa fé e vamos ler as palavras desses manifestantes, raio do o Espírito Santo vem esse manifestante pelas palavras deles e fortalece-nos mais e mais e mais, e vamos crescer. Então, nós precisamos realmente pensar muito como podemos obedecer, submeter. Realmente, essa é a realidade de nossa vida. E outra é não tem valor nenhum para nós. Nenhum. Então, nós precisamos realmente só pensar como podemos crescer em serviço na fé, em amar um ao outro e ajudar um ao outro. Todo esse dá esses raios para nós são poderes. Realmente, quando levantamos para orar, é maravilhoso. Li uma palavra oculta de Bahá'u'lláh que ele fala sobre isso. Ó Filho do Espírito, não nos peça o que não desejamos para ti. Então que estejas contente com aquilo que ordenamos para ti, pois isto é o que te trará proveito, se com isto te contentares. Quer dizer, se a gente se contentar com aquilo que Deus nos ordenou, isso nos trará proveito. Se a gente não se contenta, é a nossa perda, né? A perda é nossa. Eu lembrei uma coisa, você falou aí na tua apresentação, né, sobre o serviço, como o serviço traz alegria e desprendimento, né? Eu lembro que numa dessas anotações que muitos fizeram dos encontros informais com Abdu'l-Bahá, em um deles ele fala que quando a pessoa está deprimida e triste, que saia e preste algum serviço a alguma pessoa necessitada. Isso vai trazer alegria. E estudos recentes, né? Recentes que eu falo, de uma década talvez, um pouco mais, de universidades americanas, estudando essa questão da depressão e tal,
constataram, né, depois de várias experiências, que quando envolvem pessoas que estão em estado de depressão profunda e tristeza em atividades de serviço, como nos Estados Unidos é muito comum, grupos que vão ajudar pessoas em condição de rua, né, pessoas que não têm casa, a fornecerem comida e abrigo à noite, principalmente no inverno. E envolvendo essas pessoas deprimidas nessas atividades, elas tiveram uma melhora significativa. É isso mesmo. Se você estiver triste, deprimido, então, já sabe o que fazer. Saia em serviço. Sirva a humanidade, ajude as pessoas, auxilie alguém, console alguém. Dentro de que foi falado, uma das coisas que na hora que você estava dissertando sobre o assunto, me veio uma reflexão, é que um dos mandamentos, né, um dos princípios da fé Bahá'í é a eliminação, né, da extrema pobreza e da riqueza, né? E se a gente observar a extrema riqueza, essas pessoas que estão nesse patamar, elas acabam se isolando da humanidade por uma série de, de efeitos colaterais que a riqueza traz, né? Como, por exemplo, a segurança dessas pessoas, né? Elas já não se sentem mais tranquilas para estar no meio social de todos, né? E isso afasta essas pessoas, né? O materialismo, ele afasta você muitas das vezes das boas ações, ou se você fizer boas ações, que é no caso de doar um pouco da sua riqueza, você até faz de uma forma mais velada, porque você não está presente, você não está participando, né, das ações, e isso é que te gratifica, faz você esse contato com as pessoas, né, de uma forma geral, nos deixa mais espiritualmente melhor, nos dá mais uma paz, embora você às vezes ajude de uma forma velada, tem seu valor, mas eu acredito que você participar, como a gente fala aqui no Brasil, metendo a mão na massa, né? Você tem esse convívio, você sente o calor humano das pessoas, você ao dar uma coisa para uma pessoa, vê o sorriso, vê a alegria, a felicidade dessa pessoa ao receber, isso te gratifica muito e traz uma felicidade muito grande para você, entendeu? Então, assim, por isso, e se a gente não sofre um pouco aqui na Terra por bens materiais, por falta deles, a gente, quando está tudo bem, a gente tem uma tendência a se esquecer de Deus. Todas as vezes que a gente está sofrendo muito, a gente pode ver que a gente não esquece de orar. A gente ora passa até da conta quando a gente está sofrendo muito, né? E na medida que a gente vai melhorando, vocês já observaram que a gente vai diminuindo, vai espaçando mais? Continua orando, mas não é mais com aquela ênfase, né? Porque quando a dor aperta mesmo, você, você ora o que tem de orar e ainda fica repetindo. Acho que vai rolar, fica, já chega, eu já sei. Uma das grandes alegrias que temos na vida é de poder compartilhar as coisas, né? A gente tinha falado sobre o ponto de que a riqueza, uma certa quantidade de riqueza é necessária para a gente sobreviver, até para a gente servir a fé, para a gente ter saúde, temos que ter casa, temos que ter alimentação. Portanto, uma certa quantidade de riqueza é necessária, não é um luxo assim você assim se alimentar, isso é uma necessidade, você tem que ter essas coisas. Mas compartilhar a riqueza que você tem, qualquer que seja, seja muita, seja pouca, com outras pessoas, ajudar outras pessoas também é um grande motivo de alegria. Isso é uma coisa maravilhosa e que também dá um senso de profundo bem-estar. Você poder ajudar alguém que esteja necessitando, que esteja em dificuldades, também é uma coisa muito importante. Portanto, um outro, digamos assim, antídoto, poderia se dizer, contra o materialismo, é esse ato, o ato de compartilhar as coisas. É ver quem está precisando. Às vezes a pessoa pede, às vezes nem pede. A pessoa está precisando, mas por motivos
diversos, de orgulho, não sei o quê. Não pede, mas a gente, quando verifica, se dá conta que aquela pessoa precisa de ajuda. E poder ajudar aquela pessoa é um grande, é uma grande fonte de alegria, de bem-estar e de senso de que você está contribuindo a fazer uma outra pessoa feliz. Chogependi, uma vez, ele disse que nós devemos ser como uma fonte de água. O que que a fonte de água faz? Ela dá água, ela fornece água, proporciona água. E uma das características dessa fonte é que quanto mais água sai da fonte, mais ela ganha capacidade para doar mais água. Ou seja, à medida que ela dá ou proporciona essa água, ela se torna uma fonte maior e que vai cada vez mais crescendo em capacidade, essa fonte. E Shoghi Effendi diz que nós devemos ser assim, nós devemos doar dos nossos recursos, seja para ajudar, seja para a fé, e confiar em Deus, pois se procedermos dessa forma, também a nossa capacidade de doar aumentará por forças misteriosas, invisíveis, que atuam, que a gente nem até compreende como é que elas funcionam, mas posso dizer por experiência própria que é a pura realidade. Isso realmente é verdade. Quanto mais você dá, mais aumenta a sua capacidade de doar também. Como aquela fonte que nós devemos ser, como o Shoghi Effendi demonstrou através daquele exemplo.